Bem-vindos a mais um Filosofia para Todos aqui, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também do canal Conhecimentos da Humanidade. Vamos continuar com o nosso programa Filosofia para Todos. Aqui a gente não fala grego, a ideia do programa é desmistificar um pouco algumas coisas extremamente complexas da filosofia e tentar trazer elas para uma aplicação mais prática no nosso dia a dia. Não que a filosofia também não tenha suas coisas que realmente são complexas e que vão, de alguma forma, nos desafiar a digerir melhor aquilo, entender melhor aquilo, forçar aí a nossa mente, queimar os neurônios para a gente conseguir entender os filósofos, mas aqui no programa a proposta é a gente trazer de uma maneira que vocês entendam como a gente pode trazer isso para uma aplicação prática do nosso dia a dia. E já que aqui na Rádio Vibe a gente sempre fala sobre essa parte não só filosófica, né? Mas se você pegar os outros programas aqui da rádio, o pessoal fala muito também sobre esoterismo, misticismo, uma série de coisas. Tem um tema que eu ainda não trouxe aqui pelo caminho filosófico na rádio. Ele já tem no canal do YouTube vários vídeos sobre isso, no Conhecimentos da Humanidade, mas aqui na rádio eu ainda não falei muito. Então, caro ouvinte e caro espectador do canal do Conhecimentos da Humanidade, nós vamos retomar um assunto que é o hermetismo. Você já deve ter ouvido falar desse tal de hermetismo. Se não ouviu falar, talvez agora você vai ouvir falar, vai conhecer um pouquinho melhor. O hermetismo, gente, ele não é uma religião, ele não é uma coisa mística, esotérica. O hermetismo ele é uma filosofia, ok? Se a gente for datar o hermetismo, ele vai remontar ao século II depois de Cristo. Um século que foi muito importante ali naquela região do Mar Mediterrâneo, onde você tem ali o Oriente Médio, o norte do Egito, o sul da Europa, porque tinha uma atividade filosófica e cultural muito forte acontecendo ali. Você tinha Alexandria, né, que é aquela cidade egípcia onde tinha a grande biblioteca, que era um grande polo cultural. Você tinha a Grécia ainda como um grande polo filosófico. Você tinha os filósofos do Oriente Médio. Existia um comércio muito ativo no Mediterrâneo entre todos os povos. Claro que além do Mediterrâneo, né, a gente sabe que alguns povos do Oriente Médio iam lá nos países nórdicos e tudo fazer comércio. Mas esse comércio intenso não era só de mercadorias, as pessoas transitavam através dos barcos comerciais. Então médicos, filósofos, pensadores viajavam pelo Mediterrâneo, muitas vezes junto com esses barcos comerciais. Nessas viagens, muitas tradições se encontraram, se falaram. A gente começa a estudar nessa época coisas como, por exemplo, o gnosticismo, que é um lado místico dentro do cristianismo, e desse primeiro gnosticismo várias dissidências ou filosofias diferentes gnósticas acabaram existindo. A gente vai falar também do neoplatonismo. Alguns autores, um deles muito famoso, o Plotino, vai fazer uma revisão sobre o platonismo, né? Então o neoplatonismo, não muito uma revisão, mas como se ele estivesse continuando o trabalho. E nesse meio vai surgir o hermetismo. Então vamos separar o hermetismo filosófico do hermetismo místico aqui para a gente entender. O hermetismo filosófico, então, como filosofia, ele vai nascer oficialmente com um conjunto de livros chamado Corpus Hermeticum. É um texto que é organizado na Grécia e que ele tem ali o que seria a raiz, a base do hermetismo. Mas o hermetismo, gente, ele com o tempo, ele foi ganhando contornos místicos. A gente vai entender um pouco sobre isso nessa série de vídeos que a gente vai falar sobre o hermetismo. Por que ele ganha esses contornos místicos? Existe uma tendência humana a querer credibilizar um material, e para credibilizar esse material, eles podem emprestar nome de autores que muitas vezes não escreveram aquele material. Vou dar um exemplo. Existe na Idade Média um texto chamado Clavícula Salomônica. Teoricamente é um texto, um grimoire, ou um grimório sobre magias, em que o rei Salomão aprisionou ali 72 demônios
e que esses demônios ensinaram grandes segredos para o rei Salomão. Então, ele como um rei judeu, né, que dominava ali a evocação dos anjos, como é ensinado na Cabalá, ele teria também aprendido, já que tem anjos que representam as qualidades divinas, os nomes de Deus, então ele imaginou que na outra polaridade também existiriam 72 demônios e ele teria evocado, conversado, entendido qual é a função de cada um desses demônios, certo? Esse texto ele vai surgir na Idade Média, na verdade, e ele até hoje tem muita gente que acredita que ele é um texto do rei Salomão, mas não é. Ele é um texto que foi organizado por vários estudiosos ali da Idade Média desses assuntos e que, para dizer que aquele texto era antigo, que era místico, foram lá e disseram que era do rei Salomão. Isso é muito comum também quando a gente acha textos que a gente não sabe direito de quem é, pergaminhos antigos, em cavernas, por exemplo, mas o estilo de escrita é muito parecido com algum autor que a gente conhece. E aí muitas vezes esse autor ou esse texto ele passa a ser um texto às vezes chamado assim, por exemplo, Pseudo-Areopagita, Pseudo-Hesíodo, Pseudo-Heródoto. Ou seja, a gente está querendo dizer que aquele texto ou é de alguém que copiou o estilo de Heródoto ou de Hesíodo, enfim, ou que é alguém que escreve muito parecido que a gente não consegue dizer exatamente quem escreveu aquele texto. Muitos desses pseudos são autores que a gente sabe que não é o autor original, mas ele tentou escrever exatamente do jeito que o autor original escreveu. Por que a gente sabe? Porque às vezes as datas não batem, né? O autor morreu no século II, o texto é do século V. A não ser que o cara seja um vampirão, ele morreu no século II lá. Então esse cara do século V, ele está tentando imitar um estilo literário, ok? Dito isso, tem muitos textos dentro do hermetismo que são textos que foram sendo associados à tradição. Mas alguns tentaram fazer com que essa filosofia, que como eu disse, documentalmente a gente tem do século II, ela tenha sido mais antiga. E ela tem esse nome de hermetismo por causa do deus Hermes da Grécia. Esse deus foi transformado numa entidade sintética com o deus Tote do Egito. E aí ele se torna o deus Hermes Trismegistro, que é o Hermes 3 vezes grande, porque na teoria ele dominava as 3 grandes artes que existiam, né? Ciência, magia, filosofia. E aí, a hora que você entra nesse nome para a tradição e tudo, as pessoas começam a criar histórias para transformar uma filosofia em algo que vai além. Porque essa filosofia, gente, ela fala não só do dia a dia, mas ela fala também das questões metafísicas, daquilo que vai além do ser. Ela propõe que quem criou tudo que existe é uma consciência, chamada nous. Então seria uma grande consciência universal que através do pensamento, através da mente desse nous, teria criado tudo. Talvez a gente possa associar essa ideia de nous com a ideia cristã de um Deus que criou tudo, mas é uma analogia pobre, vamos dizer assim. Esse nous seria uma grande consciência, uma grande ideia, onde tudo que existe é produto dessa mente. E aí, a partir daí, você pode ir para um caminho místico, porque você pode dizer, então, eu estou supondo que existe uma supraconsciência, ou seja, uma consciência que está acima de todas as outras, e que essa consciência criou tudo. Pô, isso é muito parecido com a ideia de Deus. Então, se existe uma ideia parecida com Deus, deve ter outras coisas dentro desse campo espiritual. E aí começam as lendas sobre o hermetismo, de que o hermetismo teria sido criado pelo deus Tote, que o deus Tote veio aos egípcios e chegou nos egípcios e ensinou uma série de segredos universais sobre essa mente e como manifestar, como conseguir as coisas, como fazer uma magia hermética para poder conseguir essas coisas. E aí é óbvio que uma das origens lendárias do hermetismo é o próprio deus Tote. Existem outras, tá? Existem umas que vão até mais longe, gente, falando que os sobreviventes de Atlântida eram quem dominavam essa filosofia e é eles que fundaram o Egito. Então existem milhares de lendas e é como eu expliquei, isso normalmente é criado para que aquela filosofia, aquele livro, aquela linha de pensamento, ela ganhe
uma credibilidade mística, como se ela tivesse uma aura mística. E aí você acaba emprestando um pouco da coisa da fé para isso. Quem acredita, acredita porque virou fé. Quem não acredita é um herege. Como assim você não acredita? Você não acredita porque você não entende como funciona. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O que a gente sabe sobre o hermetismo? Provavelmente, o Corpus Hermeticum foi escrito no século II depois de Cristo, mas ele deve ser um compilado de ensinamentos que os gregos tiveram. A gente sabe que era muito comum os povos daquela época se encontrarem em determinados lugares que eram pontos comerciais muito famosos. Como eu já citei, Alexandria era ali a capital do Egito, era o ponto mais importante. Então, o Cairo não existia ainda, né? O Cairo vai ser fundado muito tempo depois. Então, ali naquele momento, tinha uma biblioteca, tinham centenas de coisas lá, era um baita de um polo cultural, então todo mundo ia para Alexandria, e os gregos também iam. As pessoas iam para o Egito, então, para estudar e para aprender coisas diferentes, porque tinha muito conhecimento ali mundial, né, até onde era o mundo conhecido ali por aqueles povos, muitos desses conhecimentos estavam organizados dentro do Egito, e o Egito era uma nação extremamente antiga, mesmo com a conquista pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, o Egito foi se mantendo ali. Diferente da Babilônia, né, da Suméria, que teve depois o Império Persa, mas esse império foi desintegrado pelo Alexandre o Grande. As coisas em alguns momentos ali também se perderam, foram se separando. O Egito meio que tentou se manter de uma forma mais unida. E aí o Egito tinha os grandes mistérios do Egito, os grandes templos, a grande religião egípcia antiga. Os gregos eram muito fascinados por isso, gente. Eles gostavam muito disso. E era comum que esses gregos fossem para o Egito para estudar. Não só para visitar a biblioteca de Alexandria, algum lugar assim. Eles iam para estudar de verdade. Iam passar, às vezes, anos, meses, anos estudando no Egito. Muitos dos filósofos que a gente conhece, como Platão, como Pitágoras, são filósofos que foram no Egito e ficaram muito tempo lá no Egito. Provavelmente estudaram com sacerdotes egípcios e passaram por processos de iniciação. Ou seja, entraram numa escola que depois de determinado tempo você pode chegar num outro grau de conhecimento, acessar conhecimentos mais profundos, mais difíceis de compreensão, desde que você ingresse naquela religião de alguma forma. Isso é uma iniciação. Quando a gente é batizado, quando é criança na igreja católica, para quem foi, é uma iniciação. Então esses caras, eles eram iniciados e todo iniciado recebe um nome um nome iniciático. Então Platão significava aquele que tem ombros largos, né? Omoplata, ele era um cara de ombros largos. Pitágoras, pit, né? Esse prefixo, ele tem a ver com a serpente. Piton, que é morta por Apolo e que depois dá origem ao oráculo de Delfos, onde tem as pitionisas. Então Pitágoras, ele era aquele que tinha um conhecimento aberto, variado, porque agora a gente está falando daquele espaço público nas cidades-estados gregas, onde as pessoas iam lá filosofar, falar do que elas queriam. E quando a gente estuda a obra de Platão e de Pitágoras, isso para pegar dois exemplos, tá, gente? Mas tem mais filósofos que foram para lá. Quando a gente pega dois exemplos desses, a gente tem dois caras que influenciaram diretamente a filosofia ocidental, né? O Platão vai influenciar tanto que vai ter o neoplatonismo. E o hermetismo vai beber um pouco dessa fonte. Pitágoras vai influenciar tanto que muito da matemática, que era vista pela escola pitagórica como magia, vai também formar a base da filosofia, da geometria e da matemática ocidental que a gente usa até hoje. Então esses caras usavam esses conhecimentos que eles aprendiam, né, dessas ordens iniciáticas para poder depois ensinar aos seus discípulos, mas tinham aprendido no Egito. Então, a gente provavelmente tem uma importação pelos gregos do conhecimento egípcio, que vai sendo organizado em escolas de filosofia, e uma delas que ficou muito famosa foi o hermetismo. Outro ponto importante é que depois que a gente tem ali datado a escrita do Corpus Hermeticum,
a gente vai ter a descoberta em vários lugares diferentes de pergaminhos antigos. A gente vai lembrar dos pergaminhos apócrifos lá em Nag Hammadi, aquela caverna no Mar Morto, onde foram descobertos pergaminhos lá, que tem o evangelhos perdidos que não entraram na Bíblia. Mas olha só, gente, no meio do caminho, alguns arqueólogos, pesquisadores, encontraram alguns pergaminhos muito interessantes, que são chamados hoje de papiros mágicos gregos. Olha esse nome. Tem vários livros falando sobre esses papiros mágicos gregos. E esses papiros mágicos gregos, eles têm fórmulas mágicas para resolução de problemas do dia a dia. E uma das coisas muito legais é assim. Primeiro que a gente consegue ver por ali que era normal na sociedade egípcia tentar resolver alguns problemas que eles tinham através da magia. Porque a magia e a religião eram juntas, era a vivência desse povo, não tinha uma separação, não tinha um entendimento como a gente tem hoje, eu vou entrar lá na igreja, domingo, vou rezar e tá tudo certo. Não, para esses caras era tudo junto o tempo todo, não tinha uma separação. Então magia, religião, era a mesma coisa, né? Tanto é que durante algum momento ali no Egito era chamado de Reca, essa prática mágico-religiosa. E aí esses caras, então, que faziam essas práticas mágicas para resolver coisas do dia a dia, escreveram papiros contando como é que era isso. E aí tem alguns papiros que são muito interessantes, gente. Primeira curiosidade sobre eles, existiam papiros que eram como se fossem um receituário médico, onde já vinha ali descrito a solução para um problema. Então imagina assim, você era um egípcio, tá lá andando na rua, de repente tá lá com um problema em casa, ela tem uma criança doente, aí vê ali um desses sacerdotes que ficavam na rua, que fazia essas magias, a pessoa ia lá, sentava com esse sacerdote, contava o problema, o sacerdote pegava um pergaminho que já estava todo escrito, com tudo que a pessoa tinha que fazer, porque era meio padrão, sabe? Ah, dor de dente é esse aqui, peraí, eu tenho uma pilha de pergaminho de dor de dente. Aí ele ia lá, colocava só o nome da pessoa, então tinha uma lacuna que ele escrevia o nome da pessoa, entregava o pergaminho para a pessoa e falava para a pessoa, vai lá e faz isso aqui que está escrito no pergaminho que vai resolver a sua dor de dente. Isso vai acontecer, gente, principalmente durante o período helênico no Egito. Vamos lembrar que o Egito, depois da dinastia dos faraós, ele foi dominado pelos persas e depois foi libertado dos persas por Alexandre o Grande. Os egípcios amavam Alexandre o Grande, consideravam ele um grande libertador mesmo, porque os persas odiavam os egípcios. E aí, durante esse tempo ali, me perdoe se eu errar a data, mas se eu não me engano foi 362 a.C. que Alexandre o Grande chega ali. A partir desse momento, o Egito vai se helenizar um pouco. Vamos lembrar que os gregos não se chamavam de gregos, se chamavam de helenos. Era o grupo, era uma nação helênica, né? A cultura helênica. Então essa cultura helênica entra no Egito e a partir daí tem uma mistura dessas práticas mágicas do dia a dia dos egípcios com esses papiros gregos e com a língua grega. Porque muitos desses papiros vão estar em grego. Para quem vai lembrar da história, Champollion usa a pedra da Roseta para, pela primeira vez, traduzir os hieróglifos. E ele consegue fazer isso porque a pedra ela tem 3 línguas escritas. Ela tem os hieróglifos, que ninguém nunca tinha conseguido traduzir até aquele momento. Ela tinha uma linguagem mais coloquial egípcia, tipo como se fosse a nossa letra cursiva, vamos dizer assim. E tinha também a parte do texto em grego. E aí foi aí que ele conseguiu fazer a tradução. Então a gente já tem uma época ali de uma mistura dessas duas culturas. E aí esses papiros são interessantes porque eles estão em grego, então a gente consegue saber o que estava escrito ali. Alguns estão nessa linguagem mais cursiva, vamos dizer assim, egípcia. E aí, como eu disse, tem pergaminhos que são muito interessantes, que tem essas receitas do dia a dia. Tem outros pergaminhos, como o Egito se tornou ali um ponto, por causa de Alexandria, de muita convergência de povos, tem textos que vão fazer pedidos para vários deuses diferentes. Então, olha só, o cristianismo já existia nessa época, né? Depois de Cristo, obviamente. Então, até o século 2, 3, ali o cristianismo já tinha chegado no Egito. A gente tem o primeiro monastério do mundo, inclusive no Egito.
E a gente tem o judaísmo ali, porque o povo judeu estava por ali. Os muçulmanos, os gregos, os fenícios, uma galera ali, né? Cartago, enfim, toda essa galera que viveu todo esse tempo ali nesses lugares. Então você tinha uma influência muito grande de vários povos diferentes. E aí tem, por exemplo, um pergaminho, gente, que o cara tá lá com um problema e ele resolve pedir ajuda. E quando ele pede ajuda, ele vai pedir para vários deuses diferentes. Ele vai pedir para Ereshkigal e Havana, para São Miguel, que é o arcanjo, para Hecate, para Inanna, para Osíris, Ísis. Ele vai pedir para deuses de várias mitologias diferentes, porque para eles não tinha essa separação que a gente tem hoje. Quando eles estavam ali, chegava alguém da Grécia e falava, não, a gente tem uma deusa lá, que é a deusa da agricultura, Deméter, né? E eles, nossa, que legal, a gente também tem aqui, é tal deus que está ligado à agricultura. Pô, que legal, são dois deuses ligados à agricultura, então os dois devem cuidar da agricultura. Ah, então se eu preciso pedir uma plantação mais fértil, eu vou pedir para os dois. Isso tudo para mostrar o quanto essas culturas eram entremeadas e o quanto essa ideia de magia no Egito / Grécia, ela era uma ideia ampla, uma ideia aberta, uma ideia que tinha um entendimento muito grande de todos esses deuses. E aí o hermetismo vai beber muito dessa fonte, porque esses papiros gregos, mágicos, que são papiros herméticos, já ali com a filosofia hermetista por trás, são papiros mais antigos que o Corpus Hermeticum. Então isso nos mostra que o hermetismo realmente é mais antigo, mas talvez ele não tivesse sido organizado como um corpo filosófico, como foi no caso do Corpus Hermeticum, mas que ao mesmo tempo era uma tradição muito livre, de um pensar livre. Então olha só, aqui eu já dei duas características importantes dessa filosofia, que a gente ainda vai falar mais nos próximos programas. A primeira é que é uma filosofia que entende que existe uma consciência universal, que criou tudo através da mente dela. Logo, se ele criou através da mente, e nós somos como parte dessa criação, mas também temos uma mente, nós também conseguimos criar a nossa realidade, e mais do que isso, nós conseguimos, através da nossa mente e criando nossas realidades, nos aproximarmos mais dessa grande mente universal, dessa grande consciência universal que é o nous. Então esse é o primeiro ponto. Se eu expando a minha consciência, quanto mais eu expando, mais eu me aproximo dessa consciência cósmica que é o nous. E a segunda coisa que a gente aprendeu, que por mais que seja uma filosofia tida como grega, mas que a gente sabe que bebeu da fonte egípcia até a última gota, ela é uma filosofia extremamente aberta, extremamente... eu não vou nem falar que ela é sincrética, porque ela não sincretizava um deus com o outro. Por mais que os gregos faziam isso, né? Criaram Hermanubis, que era Hermes com Anubis. Tinham vários deuses ali que eram mesclas de dois deuses diferentes, né? A grande divindade Touro, Apis, que era junção de Zeus com Amon. Enfim, eles adoravam fazer isso, mas eu não diria que o hermetismo ele é sincrético. Não, ele entende a função que cada deus tinha. E dentro de um pedido, às vezes, que a pessoa tinha com relação a alguma coisa, ela pedia para vários deuses. Ah, eu tô com dor nas costas e tô mal de grana, não tenho dinheiro para ir no médico, preciso resolver minha dor nas costas. Pô, vou pedir pro deus da cura e vou pedir pro deus do dinheiro, para que eu consiga ter dinheiro para ir no médico e também consiga ter esse deus olhando para minha saúde e querendo que eu fique bom. Então, às vezes, você vai rezar para um santo para isso, para um santo para o outro, para um deus para aquilo. Os gregos e os egípcios não tinham nenhum problema com essa questão de divindades diferentes. Era um grande caldeirão cultural ali que estava acontecendo. Ok? Então, aqui a gente aprendeu já dois conceitos, aprendeu um pouco da história do início do hermetismo, e a ideia agora é que a gente trabalhe nos próximos vídeos, que a gente fale sobre como o hermetismo se expandiu, para onde ele foi, como foi na Idade Média, até chegar aos dias atuais. E no próximo vídeo e no próximo programa a gente vai falar de um negócio que você já deve ter ouvido falar, que chama Tábua Esmeralda. Então, até lá. Valeu!